O tema da minha palavra hoje é do Egito ao reino. Do Egito ao reino. É uma jornada de transformação que precisa haver uma mudança em nossa mente. Abra sua Bíblia comigo, ou acesse. Nós vamos ler 3 passagens bíblicas. Depois vamos orar e assim estarei a palavra do Senhor. A primeira é Êxodo capítulo 13, versículo de número 17. Se puder pôr, irmã, na NVI, diz assim, Êxodo 13, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Na NVI, por favor. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, guiando o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Vamos ler os outros textos, aí eu venho parafraseando. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que diz. Romanos 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora um pouquinho mais adiante, Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir desígnios e propósitos do nosso coração. Fale conosco agora por meio da tua palavra, que somente a tua palavra tenha liberdade em nosso meio nessa hora. Tire toda e qualquer distração que possa roubar a tua palavra do nosso coração. Essa é a minha oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Do Egito ao reino. Essa jornada de transformação e renovação da mente precisa de fato acontecer com todos nós. Eu li 3 versículos ou 3 passagens bíblicas. A primeira, ela aponta para o Egito. A segunda ela aponta para o deserto. E a terceira aponta para o reino de Deus. Então minha palavra se resume nessas 3 sentenças. O Egito, que é a escravidão. O deserto, que é um processo de transformação. E o reino de Deus, que é plenitude em Cristo Jesus. Obrigado, irmão. Então eu quero hoje falar sobre isso com você. Eu quero pensar um pouco sobre isso. O que é o deserto? O que é o Egito? E o que é o reino de Deus? Se nós saímos do Egito e somos levados ao reino de Deus e sofremos esse processo de transformação, o que precisa então acontecer? O primeiro texto que eu li com você é algo fascinante, que diz assim que Deus, olha aqui para mim, Deus escolheu levar o povo para um caminho maior, para um caminho mais longe. Não foi isso lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17? Quando Deus tira o povo do Egito, Deus olha para o povo e fala assim, eu vou levar vocês para uma rota diferente, que vai dar lá no Mar Vermelho. Eu não vou levar vocês pelo caminho dos filisteus, porque vai que vocês têm que enfrentar os filisteus, e vocês vão ter que enfrentar uma guerra, e nessa guerra pode acontecer que no coração de vocês decidem voltar para o Egito. Olha que coisa fantástica. Mas é interessante o final do verso 18. O final do verso 18 diz assim, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, mas Deus conhecia o coração. E às vezes nós estamos preparados fisicamente, mas Deus conhece o nosso coração. Isso é fantástico. Isso nos livra de cada problema. Isso nos livra de cada situação. Às vezes estamos fortes, prontos, mas Deus conhece o nosso coração e Deus fala assim, vou desviar você desse caminho aqui, porque se você enfrentar essa situação, se você ter que lutar agora, pode acontecer de você querer voltar para o mundo. Foi isso que Deus falou. Pode acontecer de você querer voltar para o Egito.
Então Deus agora permite que eles entrem dentro do deserto. E aí tem um versículo que nós lemos de Romanos 12, 2, que nós não podemos nos amoldar aos padrões do deserto, aos padrões deste mundo, mas temos que ser transformados. Deserto é um lugar de transformação, amém? Você crê nisso? Por que você reclama então do deserto? Já que você crê. Deserto é um lugar que nós somos transformados, que nós somos moldados, para que possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos chegar no destino final, que é o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas sim, é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Imagine comigo, uma pessoa que passou muitos anos preso, inocentemente, não cometeu crime nenhum, não defraudou ninguém, mas foi preso, passou anos e anos e anos, como nós temos alguns testemunhos, inclusive nos Estados Unidos há prisão perpétua, mas lá pelos 30, 40 anos de cadeia, descobre que aquela pessoa é inocente, e agora é liberta, agora é livre, mas muitas dessas pessoas têm uma mentalidade ainda escrava, de pessoas presas. Assim tem vivido muitas pessoas na vida da igreja, pessoas que foram compradas, remidas pelo sangue de Jesus, aleluia, mas vive com a mentalidade do mundo, escravo do pecado, vive com a mentalidade de quem está preso no pecado, de quem está escravizado pelo pecado, mentalidade de escravo, porque o pecado, a Bíblia diz que ele nos escraviza, quando Cristo nos liberta. Olha o que diz Jesus: eu vim te dar vida e vida em abundância. Mas o pecado não. O pecado veio colocar um cabresto, colocar uma escravatura sobre você. Então eu quero refletir hoje com vocês esses 3 estágios que simboliza a jornada espiritual de todo cristão. Primeiro, Egito, escravidão. Segundo, deserto, processo de transformação. Terceiro, reino, plenitude de Deus. Deixa eu repetir. Egito aponta para a escravidão. Deserto, processo de transformação. Reino de Deus, plenitude em Cristo. Então acompanhe comigo, e tente se identificar em que estação, em que momento você está vivendo. A primeira coisa que nós podemos olhar é para o Egito. O Egito é a escravidão, ou é a mentalidade pessimista. Você conhece alguém pessimista? Não olha para o lado. O tal do pessimista é difícil, né? O tal do pessimista ele só consegue ver o copo meio vazio. Irmãos do céu, o tal do pessimista, Jesus. Olha o que diz a Bíblia, vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo de número 13 e versículo de número 14. Assim, os egípcios sujeitaram os israelitas a cruel escravidão. Seguinte, tornaram-lhes a vida amarga, empunhando-lhes a ardor da tarefa de preparar argamassas e fazer tijolos, executando todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam a cruel tirania. Irmãos, o negócio com os israelitas no Egito não era fácil. Eles eram tratados de forma cruel, eles eram colocados debaixo de jugo, eles eram humilhados, eles eram escravizados. João capítulo 8, versículo 34 vai dizer assim: Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo. Quem está aqui comigo? Todo que vive pecando é o quê? Em outras palavras, está no Egito. Assim como os israelitas eram escravos dos egípcios, assim quem vive pecando é escravo do pecado. Um dia eu estava numa reunião, logo depois da minha conversão, uma reunião familiar, na casa de uns parentes meus, chegou
Um parente, vou aqui poupar o nome e o parentesco, porque para não ser deselegante, chegou com uma lata de cerveja e falou: toma aí, cara. Eu falei: não, obrigado. Aí ele deu aquele sorriso sarcástico: agora você é crente, você não pode beber mais. Irmãos, naquela hora o Espírito tomou a minha vida. Aleluia! Eu fui cheio do Espírito. Olhei para a cara dele, dei um sorriso, falei: cara, eu tenho a escolha de beber ou não. Estou feliz assim. Você, para ser feliz, você precisa beber, senão você fica um cara chato. Nunca mais aquele miserável pecador veio me afrontar. Porque quem vive pecando é o quê? É escravo. Você pega a pessoa que bebe: pastor, essa pessoa, para se alegrar, para ser feliz, para estar num contexto social, o que ela precisa fazer? Ficar bêbado, não é só beber, precisa beber. O problema está aí, porque se torna escravo daquilo que é dependente. Assim eram os israelitas no Egito. O Egito é mais do que um lugar físico, é um estado espiritual de escravidão ao pecado, de servidão ao pecado. Tem gente, amados, que vive falando palavras torpes, vive falando palavrão, porque é escravo daquele contexto de linguagem. Não é apenas um lugar físico, mas é um lugar de medo, de opressão. É um lugar a qual nós estamos subjugados. O Egito, o povo de Israel foi explorado, foi humilhado, viveu sem liberdade, dependia daquilo. Que coisa triste. Quando estamos no Egito, estamos num estado de escravidão. Espiritualmente, o Egito simboliza a nossa condição antes de conhecermos a Cristo Jesus, amém? Isso é antes de conhecermos. Estávamos presos ao pecado, incapazes de nos libertarmos sozinhos. Pelas nossas próprias forças não conseguíamos sair. Nós até lutávamos, até tentávamos fazer alguma coisa, mas não conseguíamos. Mas olha o que diz Romanos capítulo de número 6, versículo de número 20. Romanos capítulo 6, verso 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Então, uma vez nós fomos, agora não somos mais, porque somos livres, amém? Quem é livre aqui? Fala aleluia! A gente só peca se quiser. Antigamente nós pecávamos porque era uma árvore de pecado, né? Era um pecadeiro. Agora não, filho. Agora você escolhe o que você produz. Você escolhe o que você vai gerar. O maior problema do Egito não era apenas a escravidão física, mas era uma mentalidade que foi sendo gerada de escravo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que você consegue tirar a pobreza de uma pessoa. Como que é? Você tira a pessoa da pobreza, mas você não consegue tirar a pobreza da pessoa. E eu fiquei pensando nessa frase, eu falei: poxa vida, que coisa terrível, né? Quando a nossa mentalidade não é transformada. Tem pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, mas a mente ainda está presa ao mundo, está presa ao pecado, porque viveu anos e anos e anos cometendo os mesmos deslizes. E o povo adquiriu uma mentalidade, mesmo depois de serem libertos. Muitos até queriam voltar para o Egito. Quando Josué e Caleb espiou a terra, os outros 10 espias falaram: não, a terra é boa, mas o povo é grande demais. Irmãos, aqueles homens viram o mar se abrir, aqueles homens viram coisas extraordinárias, viram todo o exército de Faraó, viram as 10 pragas. Agora eles não estavam crendo que Deus ia dar a terra. Mentalidade de escravo. Pensa assim: se Deus é poderoso para te salvar, você acha que Ele não vai ser poderoso para fazer as demais coisas? Aleluia! Claro que Ele é, mas nós precisamos mudar. Entenda isso. É possível viver uma vida livre. É possível você viver de forma livre.
Agora, se a sua mentalidade ainda for escravo, se a sua mentalidade ainda estiver preso ao pecado, oh irmãos, você vive uma luta diária, porque você não sabe se você serve a Deus ou se você se rende ao pecado. Imagine uma pessoa que recebeu uma grande herança, um prêmio, um valor exorbitante, milhões de reais. Só que essa pessoa fala, não, vou fazer isso um quadro, vou pendurar aqui, vou continuar a viver lá naquele barraquinho que eu vivo, sem conforto nenhum, sem abundância nenhuma, sem energia, sem nada. Eu prefiro viver de forma decadente do que usufruir do que eu ganhei. Tem muitas pessoas vivendo assim. Ganhou o reino de Deus juntamente com a salvação, mas prefere ficar comendo das iguarias que Satanás lança. Prefere continuar sendo escravo do pecado. Precisamos reconhecer em qual área da nossa vida estamos sendo escravizados. Eu posso mencionar algumas para você. Pode ser um vício, talvez um vício que está te aprisionando. Pastor, eu não fumo, eu não sou dependente alcoólico, não bebo bebidas alcoólicas, mas talvez você tenha um vício na mentira, talvez você mente por hobby, talvez você tenha um vício da pornografia, talvez você tenha um vício de enganar os outros. Irmãos, vícios é tudo aquilo que gera um excesso de dopamina no seu cérebro, e você fica dependente daquilo, você fica produzindo aquilo constantemente. Você fala assim, você sabe que tem gente que é viciado em Coca-Cola. É verdade. Pastor, será que eu sou um viciado em Coca-Cola? Você consegue viver sem Coca-Cola? Ou você é daqueles, está me dando até dor de cabeça lá, pastor, só de pensar. E o café, né? Nem vamos falar no café, meu Deus, que é isso, pastor? Né? Aí o senhor se condena também. Então tudo aquilo que você é dependente se tornou um vício na sua vida. Misericórdia, né? Talvez é um medo. Tem pessoas que são escravizadas pelo medo, não avança, não rompe porque tem medo. Tem pessoas que têm medo de conversar com a outra pessoa, de dar um bom dia, um graça e paz. Tem pessoas que têm medo do escuro, medo do novo. O novo é um problema. Medo de avançar, medo de dar um passo de fé, medo de romper na vida. Tem gente que tem medo de casar. Dependendo realmente, precisa, né? Dependendo. Tem pessoas que está escravizado porque não depende de Deus, depende das coisas terrestres. Tem pessoa que fala assim, o que vai ser de mim se eu perder? Aí você pode colocar qualquer coisa na frente. Você perdeu o emprego, você perdeu alguém, ou alguma coisa. O que será de mim? Nós não confiamos em Deus e somos escravos de um sentimento, escravos de um recurso. Ficamos ali prostrados diante dessas coisas. O que precisamos fazer é clamar por libertação completa por meio de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? A segunda verdade que o texto nos mostra hoje, que podemos compartilhar, que quando nós saímos do Egito, nós temos o deserto. Como eu te disse, o deserto é um processo de transformação. O deserto é um lugar que você é tratado, que você é lapidado. O deserto é um lugar que você pega algo duro, rígido e coloca sob pressão para ele amaciar, para ele ficar do jeitinho que Jesus precisa para moldar. O deserto é esse lugar fantástico, que nós somos expostos a depender exclusivamente de Deus. O texto que nós lemos em Êxodo capítulo 13, versículo 17, fala claramente isso. Que o povo já estava pronto
para lutar, mas Deus preferiu levar ele para outro caminho, para passar no mar, para entrar no deserto. Porque Deus precisava tratar o coração daquele povo, Deus precisava resolver algumas coisas, porque a mentalidade deles era a mentalidade do Egito, e não tem como você ter a mentalidade do Egito e viver no reino de Deus. Você precisa ser transformado, e o processo de transformação chama-se deserto. E eu vou te falar, deserto dói, porque mexe com a gente. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2, olha o que diz: lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto. Quem conduziu? Deus, durante 40 anos, olha só, esse texto aqui, irmãos, é um dos textos que me faz chorar, porque primeiro foi Deus que conduziu esse povo. Aí ele explica por que ele conduziu pelo deserto. Acompanhe comigo. Para humilhar-los e pôr à prova, a fim de conhecer suas intenções. Você quer ver? Você conhecer a intenção de alguém? Coloca ele sob pressão, coloca ela sob pressão. Meu irmão, na hora o caráter vem à tona. Aperta, coloca sob pressão, meu irmão, na hora floresce. Aí você fala: então esse é você, prazer. Foi isso que Deus fez, diz o texto. Se irão obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meu irmão, esses dias eu fui para um evento, saí falando isso depois mais com os homens, chamado Legendário. Se você me acompanha nas redes sociais, você tem visto alguma coisa. Nós estamos trazendo isso. E o Legendário, se alguém me perguntar, resumo o Legendário, esse movimento, em um texto bíblico. Está aí. Um lugar que esconde o seu caráter. Um lugar que mostra quem você realmente é. Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos supre. Mas gostamos muito de reclamar. E quando nós entramos em um processo de transformação e começamos a reclamar, deixa eu te contar, você já está expondo quem você é: murmurador, reclamão, ingrato. Quando você entra nesse processo de transformação, você quer voltar para trás? Desistente, não conclui as coisas. E quando você quer matar o outro? Porque você acha que você está naquele processo por culpa do outro, que você não merecia, que você é um perfeito, uma perfeita, é quase um Deus, uma deusa. Por isso que o Senhor conduziu o povo pelo deserto, para aflorar aquilo que realmente estava no coração do povo. Porque nós só somos transformados quando nós conseguimos expor isso para fora. Quando nós estamos escondendo, não há transformação. Quando nós vamos ocultando, não há transformação. O deserto foi o caminho ao qual Deus escolheu para transformar a mentalidade do povo, para mudar o comportamento do povo. Não era apenas uma rota geográfica, mas era um processo espiritual. Deus libertou o povo do Egito, mas precisava tirar o Egito do povo. Precisava arrancar o Egito do coração do povo. Uma das coisas que o povo fez quando a fome apertou, a comida faltou, eles viraram para Moisés e para Arão e falaram assim: nós poderíamos ter voltado para o Egito, porque lá tinha pão com alho. Não que pão com alho é ruim, mas comer todo dia só pão com alho, carregar pedra, fazer tijolo para os outros, a troca de pão com alho. Os caras queriam codorna, comer carne, Deus mandava codorna, maná todo dia. Era todo dia. Quem comeu maná aqui? Ninguém ergueu a mão. Aleluia. Você vê, só aquele povo foi privilegiado. Só aquele povo.
Só que existem privilégios na sua vida que Deus tem cuidado dos detalhes, mas você consegue ainda reclamar, você consegue murmurar, você prefere o Egito. Por quê? Porque você saiu do Egito, mas o Egito ainda está impregnado em você. Por isso o processo do deserto, para Deus arrancar essa mentalidade e te dar uma mentalidade do reino dele. No deserto é um lugar de nós dependermos exclusivamente de Deus, porque não tem outra forma. Ou é Deus ou é Deus. É um lugar de aprendizagem. É onde Deus nos ensina a confiar nele em cada necessidade da nossa vida. É um lugar onde nós fomos sendo transformados, e a transformação começa pela mente. Por isso que Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito que está em você agora, meu irmão, minha irmã, não é um espírito de escravo, mas é o Espírito de Deus, que faz você chamar Deus de Paizinho, faz você depender do Pai, faz você viver para o Pai, como filho amado. Por isso que o deserto ele é fundamental. Tem pessoas que é diferente, eles falam assim: eu não preciso de transformação, a minha vida é plena. Esse já é um grande sinal, um alerta que você realmente precisa passar pelo processo. Foi no deserto que Israel experimentou a provisão de Deus, experimentou a dependência, o maná, a água que sai da rocha. Foi no deserto. Foi no deserto que eles receberam revelações profundas, receberam direção. Foi no deserto que eles viram Moisés ter um relacionamento com Deus, e a face de Moisés a ponto de ser coberta, porque emanava o brilho da glória de Deus. É nesse ambiente de transformação que nós somos supridos em todas as áreas da nossa vida. Aquele povo foi suprido fisicamente. Irmãos, o calçado deles não estragava. Vendedor de sapato passava fome. Não estragava. As roupas, os meninos cresciam, a roupa crescia junto. Não estragava. Os vendedores de roupa passavam fome, né? Os mascateiros da época. Olha a provisão do Senhor. Oh Deus, hoje nós queremos comer um churrasquinho. Vem codorna, aleluia, codorninha assada. E o maná amanhã tem, filho. Descansa o coração. Senhor, a água está pouca, a rocha vai dar água para vocês. 40 anos sendo provido. Vamos para a parte espiritual. Moisés subia, vinha a palavra do Senhor. Eles faziam sacrifícios ao Senhor, eles montavam o tabernáculo, e aí depois eles desmontavam o tabernáculo, andava mais um pouco e montavam o tabernáculo. A hora que eles saíam, havia rocha lá na frente, a mesma pedra a qual eles faziam o sacrifício, porque essa pedra apontava para Cristo. Olha que coisa extraordinária, parece que a pedra tinha pé, andava. A hora que eles terminavam de montar o tabernáculo, eles saíam para frente, para o rumo do sacrifício. Quem estava lá? A pedra. Coisas extraordinárias. A nossa transformação deve acontecer nesses 3 níveis. Deve acontecer no nosso corpo, deve acontecer na nossa alma, mas também tem que acontecer no nosso espírito. O nosso espírito tem que experimentar as coisas do céu. Deus quer nos libertar do Egito que há em nós. Ele já tirou você lá do Egito, mas agora Ele quer tirar o Egito de você, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Fala amém. Mas para isso você tem que se submeter ao processo. Sem processo, filho, não tem jeito. Você quer tirar o Egito que está dentro de você? Se submeta ao processo do deserto, de confiar, de dependência, para que você possa chegar no reino de Deus. Na nossa vida tudo tem processo, tudo. Ninguém é fecundado e já nasce. Existe um processo, chamado de processo da gestação. Assim.
Quando você vai para a escola, é um processo. Alguém já entra aprendendo álgebra? Imagina, a primeira série, álgebra. Eu não sei nem para onde vai com esse MP hoje. As crianças chegam lá no pré e falam assim: peguem seus cadernos que hoje nós vamos ensinar a raiz quadrada. Ela vai pegar uma raiz e vai fazer ela quadrada. Existe um processo, filho. Respeite o processo. Não queira pular as etapas da sua vida. O processo faz parte para o seu amadurecimento. O processo faz parte para o seu crescimento. Agora, o processo é doloroso. Um atleta, um vencedor. Um atleta vencedor, porque existe atleta, como o pastor. Mas existe o atleta vencedor. O atleta vencedor, ele acorda cedo. Ele tem uma alimentação controlada. Ele treina de cedo, das 7 horas, 8 horas da manhã até a tarde. Treina todo dia. Existe uma máxima para essa galera: sem dor, sem ganho. É o processo. Aí você vê o cara lá na Olimpíada, lá ganhando, você fala: mas aí é fácil, no lugar dele você nem ia, porque você não treina, você não paga o preço, você não se submete ao processo. Como que você quer falar que você quer ser diferente, filho? Você vê algumas pessoas rompendo na fé, você vê algumas pessoas vivendo abundantemente, mas você não quer se submeter ao processo. Tem pessoas que é assim, Rodrigo, você falou o seu testemunho aqui, é algo poderoso. Mas tem pessoas que falam assim: o irmão lá falou, não vou devolver o dízimo esse mês que vem eu sei que eu vou ganhar na Mega Sena. É quase um negócio, quase ele está comprando o Senhor. Ele não quer se submeter ao processo da fidelidade. Mas aí Deus conhece, leva ele para o deserto, fala assim: vamos ver como está o seu coração, queridão. Vamos ver se realmente você está o coração em mim. Meu primeiro aperto no deserto, casca fora. Porque o deserto é um lugar que nós somos apertados. No deserto nós somos afrontados, somos humilhados. Seja sincero, quem gosta de ser humilhado aqui? Ninguém. Mas a palavra de Deus diz que o processo de transformação passa por esses estágios. Pastor, você quer ser algo poderoso no reino de Deus? Você quer viver a abundância? Esse é o caminho. Se você está no deserto espiritual, precisa entender que Deus pode mudar isso. Deus pode transformar isso. Agora deixa eu te perguntar: o que Deus está querendo te ensinar nesse tempo que você está vivendo, nessa estação da vida? Já parou para pensar nisso? O que Deus está querendo te ensinar? Cada um de nós estamos no estágio da vida aqui. Uns estão no começo, outros já estão no meio, outros já estão num estágio avançado. Diante de um deserto que talvez você possa estar vivendo, o que Deus quer te ensinar? Você já parou para pensar? Já parou para refletir nisso? Em que áreas você precisa realmente se posicionar? Produzir na sua mente uma transformação, uma mudança. Aquilo que a palavra grega diz, uma metanoia. Uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. O que precisa mudar hoje na sua vida para você romper essa fase do deserto? Pastor, eu preciso de oração. Não, você precisa de posicionamento. Amém? Amém? Posicionamento, filho. Você tem que orar? Tem. Nós vamos orar por você? Vamos. Mas você precisa se posicionar. Senão, você fica lá, peregrinando no deserto, 40 anos, se você não se posicionar. Em terceiro lugar, nós temos o rei. Saímos do Egito, somos transformados no deserto para viver a plenitude da vida em Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1, ele diz assim: portanto, já que vocês
ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, coloque os seus pensamentos, coloque o seu coração nas coisas do céu. O apóstolo Paulo recomendando a essa igreja que eles precisavam pensar nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus, nas coisas do céu. Mas nós gostamos, infelizmente, das coisas do Egito. O reino de Deus, ele é o destino final da nossa jornada. É o lugar onde nós experimentamos a plenitude da justiça, da paz, da alegria do Espírito, como diz Romanos capítulo 14, verso 17. Ele é o destino final para o nosso espírito. Mas às vezes você não quer chegar na estação, você não quer chegar nessa fase, você quer ficar lá, peregrinando pelo deserto. Outros ainda querem ficar lá no Egito, que é o pior lugar ainda. No entanto, não podemos entrar no reino de Deus com a mesma mentalidade de escravo. Deixa eu te contar a história. Todos que saíram do Egito não conseguiram, exceto Josué e Caleb. Mentalidade não entrou. Todos morreram no deserto. Todos, exceto Josué e Caleb. Por quê? Posicionamento. Josué e Caleb foi espiar a terra. Não, Deus vai dar, nós cremos. E foram os únicos que entraram. Todos os outros ficaram pelo caminho, não desfrutaram do reino que Deus havia preparado. Nós não podemos viver o reino de Deus com a mesma mentalidade do Egito. Entenda isso em nome de Jesus. Você não vai experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida, se você tiver a mesma mente ainda lá de um pecador, escravo do pecado. Precisamos renovar a nossa mente. O reino de Deus significa experimentar a graça de Deus, dependência dEle, uma vida livre, uma vida plena, uma vida abundante. João 10,10 diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas o mesmo texto diz que Jesus veio trazer vida, e vida em abundância, vida plena. Agora nós estamos vivendo a vida plena? Não. Por quê? Porque nós estamos sendo enganados pelo ladrão, que está roubando, matando e destruindo. Estamos lá com a mentalidade, nós estamos mais preocupados com o ladrão do que de desfrutar a plenitude de Deus. Vamos mudar a nossa mente e transformar para a glória de Deus, amém? Tem que começar pela nossa mente. Ah, pastor, mas fulano não muda, e deixa o fulano para lá. Começa a permitir que Deus transforme a sua mentalidade, os seus pensamentos. Pastor, como que os meus pensamentos são mudados? Quando você começa a conectar os seus pensamentos, a sua mentalidade com a mentalidade do céu. Hoje a gente ouve pouco rádio. Não ouve muito rádio aqui ainda? Tem alguém? Rádio? Ninguém ouve muito rádio, né? Mas antigamente, você vai lembrar, tem uns velhinhos aqui. Para a gente saber notícia, a gente tinha que sintonizar o rádio. Aí ele ficava no botãozinho lá. Olha que engatava lá a estação certa. Irmãos, era uma fração assim de milímetro para conectar. Conectava na estação certa. Aí vinha a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas, o programa vai começar. Quem ouviu Voz do Brasil aqui? Misericórdia, vocês são velhos, meu Deus, Jesus, brincadeira. Tem ainda a Voz do Brasil? Acho que acabou, né? Tem ainda. Jesus do céu, que coisa. Era notícia que a gente tinha. Nós tínhamos notícias do mundo inteiro, no Brasil inteiro, e algumas do mundo. Mas nós tínhamos que conectar na estação certa, na sintonia certa. Você quer ter sua mente mudada? Sintonia, filho, nas coisas do céu. Não é só no culto domingo, não. É amanhã. É terça, é quarta, é quinta, é durante o dia.
É você sintonizar a sua mente na estação do céu, nas coisas do céu, como o próprio o texto nos diz. Busque as coisas do céu, Paulo falando a Colossenses. Imagine uma borboleta querendo voar. Sabe aquelas borboletas bonitas? Você sabe que antes da borboleta ser borboleta, ela é o quê? Lagarta. Ela precisa passar pelo deserto. O que é o deserto da lagarta? Casulo, pressão. Rasga aquele casulo, ela nunca vai voar, porque não passou pelo processo. Mas imagine assim comigo: ela passou pelo processo, agora está com as asas lá na borboleta, mas a mentalidade é de lagarta ainda. Vai voar como? Ela vai se rastejando com asa, porque a mente ainda é de uma lagarta. Agora, quando ela entender que ela virou uma borboleta, uau! Aí, meu amigo, ó, vai voar plenamente, vai viver plenamente aquilo que Deus preparou para ela. Eu quero aplicar essa palavra, esses textos que nós ouvimos hoje, te convidando a você experimentar a renovação da sua mente por meio da palavra de Deus e por meio da comunhão no Espírito. Porque não adianta você só ler a Bíblia, você tem que ter comunhão com a igreja. Porque se existe um lugar que nós somos aperfeiçoados, é na vida da igreja. Porque os irmãos nos ajudam muito a aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa vida. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo de número 1, versículo de número 2. Ao contrário, sua santificação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você tem que meditar na palavra, de dia e de noite. A sua mente vai sendo transformada, porque você vai sintonizando com as coisas do céu. Submeta ao processo, não fuja do processo. Permita que o Senhor trabalhe em você. Pastor, dá medo, não tem importância, se submeta. Coloque na dependência, permita que o Senhor transforme a sua vida, transforme a sua mente. Deus nos convida a uma jornada de transformação, sair do Egito, reconhecer as áreas de escravidão em nossa vida e confiar que o Senhor irá nos libertar no nome de Jesus Cristo. Mas primeiro eu preciso reconhecer qual área que eu estou sendo ainda escravizado. Você sabe qual área que ainda está lá te amarrando. Segundo, permita-se ser transformado no deserto. Permita viver o processo de Deus. Pastor, mas está doendo. Fique em paz, daqui a pouco passa. Daqui a pouco o Senhor vem com refrigério, daqui a pouco o Senhor vem com maná, daqui a pouco o Senhor vem com a sua conquista em nome de Jesus. Então não retroceda, avance, ande em fé em nome de Jesus, tenha um coração em Deus, tenha a mentalidade sua voltada para Cristo, e aí você vai viver o reino de Deus, desfrutando da plenitude, da justiça, da alegria e da paz que vem no Espírito de Deus. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. O que está te aprisionando ainda no Egito? Você está sendo preso, ou você está preso no Egito ainda? Você é escravo do quê? Espero que a sua palavra, que a minha palavra nessa noite seja assim: eu sou escravo de Jesus. Mas talvez você está sendo escravizado por alguma situação. Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí, coloque essa situação diante do Senhor. Fala: Senhor, isso tem sido uma dependência, isso tem, ó Pai, me destruído. Eu quero orar por essa vida agora, Pai. Eu intercedo por esse homem, por essa mulher. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor haja poderosamente na vida desse homem. Que o Senhor libere poder na vida dessa mulher. Livre eles do Egito, livre eles da escravidão, do vício. Livre eles dos maus hábitos, Senhor.
livre eles, ó Pai, em nome de Jesus, os liberte em nome de Jesus, que eles possam ver o poder de Deus, que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor. Liberta esse homem, liberta essa mulher, Senhor, do vício do jogo. Sim, Jesus, das palavras torpes, da imoralidade, da pornografia, das mentiras, de tantos outros vícios, ó Pai. Liberte esse homem, liberte essa mulher, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam ser transformados, que o Teu Espírito testifique no Espírito deles, ó Pai, que eles vão viver um processo de transformação, de mudança, um processo, ó Pai, que produz no primeiro momento dor, mas depois nos faz, ó Pai, viver de forma plena no Senhor, de forma abundante no Senhor. Eu oro por eles, para que eles não desistam de forma alguma durante o processo, Senhor, e que eles possam viver o Teu reino, assim como o Senhor nos ensinou naquela oração, ó Pai, que venha o Teu reino sobre nós, mas que não venhamos viver o Teu reino com pecado, porque não tem como, Senhor, mas que possamos viver o Teu reino que vem sobre nós de forma plena, santa, que venhamos ter alegria, paz no Teu Espírito. Sim, Jesus, se há algum resíduo do Egito, se há, ó Pai, em nós, que o Senhor tire de nós. Hoje, Deus, nós Te convidamos para o Senhor viver e habitar em nós de forma completa, Senhor, de forma abundante. Não tem como, Senhor, o Senhor habitar onde há o pecado. Não tem como o Senhor habitar onde há iniquidade. Por isso, Senhor, nós queremos nos posicionar como filhos amados do Senhor. Queremos nos posicionar diante do Senhor, ó Pai, para que possamos viver a plenitude do Teu reino. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja hoje com todos nós, para sempre. Amém, amém, amém.